Pai, sou Jesus, sou o pastor Ismael Façanha, daqui da Guiana Inglesa. E enquanto nós fazemos a obra do Senhor, fazendo a missão, a obra missionária, nós também compartilhamos também um conhecimento, um pouco daquilo que nós aprendemos através da Palavra de Deus. E nessa feita nós estamos estudando aí sobre os 7 mergulhos de Naamã, que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 ao 14. O primeiro mergulho falou sobre a humildade, o segundo mergulho falou sobre a submissão, e agora o terceiro mergulho vai falar sobre a renúncia. Então nós vamos fazer uma pequena leitura aqui de 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 ao 14. Você que chegou a este canal para aprender mais da palavra do Senhor, seja muito bem-vindo. Já, por favor, já quero agradecer àqueles que já se inscreveram e você que ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Compartilhe, deixe o seu like, tá bom? Ative o sininho e vamos aprender da palavra do Senhor. Diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. Então, estamos aqui aprendendo sobre a história de Naamã e aprendendo que nós devemos tirar esta lepra, a lepra da soberba, do orgulho, do eu, da idolatria de mim mesmo, de nós mesmos. Então nós temos que aprender muito com a palavra de Deus. Foram 7 mergulhos. Por que Deus deixou esse detalhe para nós? Por que Deus falou para ele tomar banho, se lavar 7 vezes, mergulhar 7 vezes? Por que Deus fez isso com Naamã? Por que Eliseu não foi lá atender ele e realmente de forma que ele quisesse, como ele queria, Naamã, que Eliseu pudesse ir lá atender ele, colocasse a mão na cabeça e ser curado? Mas por que também Eliseu não fez isso? Então Deus tem as suas formas de trabalhar, tem as suas formas de nos ensinar, tem as suas formas de que nós possamos aprender com Ele, uma maneira de revelar algo para nós, e nós só aprendemos se nós buscarmos o conhecimento. Amém? Então, por favor, querido, você que está me acompanhando, olha só que interessante. O primeiro mergulho foi sobre a humildade, Aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração. Aprender com Jesus, aprenda. Quer dizer, Deus quer nos ensinar a que nós sejamos humildes. No segundo mergulho falou sobre a submissão, que está lá em Tiago. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós, Sujeitai-vos a Deus. Então, nós vemos que Deus ele quer falar através destes 7 mergulhos. E agora, o terceiro mergulho fala sobre a renúncia. Este homem precisava renunciar. Ele era um homem valoroso, respeitado, ele era um soldado que tinha a seu dispor vários soldados, tinha
pessoas a seu serviço, tinha pessoas que cuidavam dele. Então, ele era uma pessoa que tinha o seu ego, né? E ele precisava passar por um processo. E ele estava numa situação que estava doente, estava com uma lepra. Então, quando ele soube que precisava ser curado, então ele foi a Israel. E repare, a história diz, quem já leu o capítulo todo, vai perceber que ele levou prata, ouros, vestes, como se fosse para comprar um milagre. Mas Deus, ele trabalha diferente, não é como nós pensamos, não é como nós imaginamos, né? Muito diferente. Então, a lição que nós tiramos hoje, para nós aprendermos, é sobre a renúncia. Naamã precisava passar por um processo de transformação, de uma renúncia pessoal, renunciar até mesmo outros deuses, renunciar o eu, renunciar às suas vontades. Naamã tinha seus deuses, ele era da rei da Síria, né? Era um soldado do país da Síria, né? Vamos só conferir aqui para a gente não errar. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, né? Olha só, versículo 1 do capítulo 5. Então ele era de um outro país, de uma outra nação, de uma outra cultura, né? Ele era uma pessoa também que tinha o seu próprio Deus, a sua própria religião. Então tudo isso ele tinha que renunciar para encontrar o Deus verdadeiro, para conhecer o Deus verdadeiro, né? Isso é uma lição para nós, que muitas das vezes tem crentes que se diz que é crente, mas ainda não conhece o seu Deus ainda, não conhece Jesus ainda. Lembra dos 12 discípulos? Estavam no barco e Jesus estava dormindo? Aquilo ali é uma lição também, né? Por que Jesus dormiu? Estava cansado, o texto é claro. Mas se de repente os discípulos começassem a conversar com Jesus, puxasse conversa, né? Que aquilo ali fala sobre comunhão, fala de intimidade. Talvez Jesus não tinha descansado, mas como eles não tinham nenhum assunto, né, para conversar com Jesus, Jesus foi descansar, né? Então nós vemos que aqueles homens viram uma tempestade, ficaram desesperados e pensaram que iam morrer, mas Jesus estava no barco, né? Jesus estava no barco e Jesus foi chamado para quê? Para se levantar. Olha aí, eles incomodaram o mestre e Jesus se levanta como o Criador dos céus e da terra e diz para o vento e para o mar: quieta-te. E eles ficaram atônitos, espantados e disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eles não conheciam ainda Jesus, precisavam conhecer Jesus. Jesus era homem, mas também é o Filho de Deus, era e é Filho de Deus, amém? Estou conjugando aqui o verbo, né? Era e é Deus, porque ele estava no passado, está no presente e continuará no futuro, amém? Hebreus 13:8 diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Então vamos lá. Então temos o texto que fala sobre renúncia, né? Se você abrir aí a palavra de Deus em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha só, Mateus 16, 24, fala sobre renúncia. Também Marcos 8, versículo 34 diz: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Olha só, cada um tem uma visão de Jesus, né? Tem um ponto de vista de Jesus, mas cada um tem uma linguagem diferente, né? Mateus e Marcos.
Agora nós vamos em Lucas capítulo 9, versículo 23, né? Vamos já fazer algumas observações aqui. Lucas 9 e 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então nós vamos fazer aqui algumas observações. Primeiro, Mateus destaca Jesus chamando os seus discípulos, ou seja, os seus apóstolos, os seus líderes, os seus pescadores, né? Ele chama os seus discípulos: vinde a mim, que eu vos fareis pescadores de homens, né? Que quer dizer, eu vou ensinar vocês a trabalhar com pessoas. É isso que Jesus está dizendo para nós. Vinde a mim que eu vos farei pescadores de homens. Significa que ele trabalharia, nos ensinaria, nos capacitaria para trabalhar com pessoas. E foi isso que ele fez. Os discípulos estavam no colégio, na escola de Jesus. E sempre Jesus ensinando eles. Sempre Jesus ensinando. E através deste versículos que nós estamos vendo aqui em Mateus, Marcos e Lucas, mostra algo interessante sobre o discipulado. Jesus está discipulando os seus discípulos. Ele fala para os seus discípulos. Jesus começa a formar não só os líderes, mas também a igreja. Jesus começa com os 12 apóstolos, começa com 12 pessoas formando a igreja. E ele diz para a igreja, ele diz para os seus discípulos, para os seus líderes: então, se alguém quiser vir após mim, negue-se, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aí Marcos já mostra diferente. Ele começa chamando a si a multidão. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, né? Parece que já vai crescendo. Parece que já vai tomando uma forma. Antes era só os 12 discípulos. Agora cresceu mais e agora é multidão. E chamando-se a multidão e os discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos mostrando para nós que Jesus também falou para a multidão, não só para os discípulos. Seguir Jesus não é só para os líderes, seguir Jesus também é para a multidão, aqueles que acompanham Jesus de perto e de longe, é aqueles que estão sempre na igreja só observando e não tem nenhum compromisso. Jesus também está falando à multidão, essa multidão que sempre acompanhou Jesus. Onde Jesus estava, sempre tinha uma multidão que acompanhava Jesus, né? Às vezes a multidão ia só por interesse, né? Às vezes ia só por causa dos milagres, só por causa da multiplicação dos pães e peixes, e às vezes ia só por curiar mesmo, ia só para observar, né? Essa é a multidão. Mas Jesus já está sendo enfático, tanto para os discípulos, tanto para a multidão, dizendo: se quiser me seguir, após mim, negue-se, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Lucas, olha a expressão dele diferente, a linguagem diferente. E dizia a todos. Ou seja, Lucas não está dizendo só aos discípulos. Lucas não está dizendo só a um grupo de multidão, não. Lucas está dizendo a todos. Todos
que vão ouvir, que já ouviram falar de Jesus, deve negar a si mesmo, renunciar a si mesmo. E dizia a todos, brancos, pretos, pardos, tribos, línguas, povos, nações, alto, baixo, magro, fofinhos, né? Todos, está falando todos. Todos. Não é só uma exclusividade de pessoas, não. É todos os evangélicos e não evangélicos, religiosos, não religiosos. Ele está falando a todos, todos mesmo. Amém? Todos. Todos, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E aqui ele diz, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podemos prosseguir? Então eu fiz essa redundância, né? Essa atenção sobre esses 3 versículos. Eles têm o mesmo ponto de vista de Jesus, mas cada um tem uma linguagem diferente. Amém? Claro que cada um escreveu para um grupo diferente, mas nós temos a Bíblia hoje. Então ela se refere a todos os grupos, se refere a todas as pessoas deste universo que nós habitamos, chamado Terra. Amém? Então, aquele que não se dispõe a carregar a cruz não terá a sua coroa. Aquele que não se dispõe a carregar a cruz não será coroado. Amém? Não será coroado. A religião que não custa nada não tem nenhum valor. Ou seja, se há uma religião, uma denominação que mostra para você que o evangelho é tudo fácil, então essa religião não tem nenhum valor. Porque aqui fala de renúncia. O próprio Senhor Jesus renunciou à sua glória, renunciou à sua vida lá no céu e veio à terra. Ele renunciou também. Amém? Vamos prosseguir. Jesus sabia que as multidões que o seguiam estavam apenas atrás dos milagres e prazeres terrenos, sem disposição para trilhar o caminho da renúncia ou pagar o preço do discipulado. Né? Como eu disse e repito, às vezes as multidões, as pessoas vêm, né, para o culto, vêm aonde tem e aonde fala sobre Deus, mas não querem nenhum compromisso, não querem trilhar o caminho da renúncia. Então, muitas das vezes não querem ser discipulados por ninguém. As pessoas empinam o nariz e diz que não quer aprender de nenhuma pessoa, quer aprender da maneira dela, da maneira dele, do jeito dele, né? Então a palavra de Deus nos ensina aqui que há um discipulado. O próprio Senhor Jesus mandou a sua igreja discipular. O que é que diz Mateus 28, versículo 19 e 20? Ide, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus deu uma ordem para a sua igreja para discipular. Amém? Jesus não somente abraça o caminho da cruz, mas exige o mesmo de seus seguidores. Se nós somos discípulos de Jesus, se nós estamos seguindo a Jesus, nós estamos seguindo Jesus num caminho. E o próprio caminho é Jesus. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
O próprio Senhor Jesus declara: eu sou o caminho. Por que que ele diz isso? Porque existem, pessoas mentindo aí, dizendo: existe vários caminhos que levam a Deus. É mentira de Satanás. É mentira do diabo, isso aí. Porque existe só um caminho e um único que bate no peito e pode dizer é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Continuando. Foram várias tentativas, para Jesus parar no caminho, parar na sua missão. Jesus enfrentou o diabo no deserto, quando teve fome, o diabo: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães, se tu és o filho de Deus, pode se jogar aqui porque os anjos vão aparar você, se tu és o filho de Deus, eu te darei tudo isso, toda a riqueza do mundo. E todas as três, que o diabo tentou Jesus, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No segundo ele respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus, só a Ele adorarás, E no último ele diz: somente a Deus devemos adorar, ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Às vezes até o discípulo chamado Pedro também disse: Senhor, não vá, porque Jesus disse: eu vou para Jerusalém e serei morto. Jesus, não vá, não vá. Jesus falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Então tiveram todas as tentativas para Jesus ser impedido de chegar à cruz do Calvário. Amém? Continuando. Jesus exige dos seus seguidores espírito de renúncia e sacrifício. Tomar a cruz, carregar a cruz, é espírito de renúncia, é espírito de sacrifício. Amém? Renunciar sempre às nossas vontades, às nossas atitudes, o nosso querer, o nosso modo de pensar. Temos que renunciar. Amém? Continuando. O discípulo é uma proposta oferecida a todos. Ou melhor, reformulando, o discipulado é uma proposta oferecida para todos. Amém? Por quê? Porque o discípulo não é apenas para uma elite espiritual, mas para todos quantos quiserem seguir a Cristo. Foi o que eu disse, Ser discípulo ou ser discipulado por Jesus não é só para uma elite espiritual, não é só para 12 discípulos, mas é para todos que querem seguir a Cristo. Todos que querem seguir a Cristo devem passar pelo discipulado, deve renunciar, deve sacrificar a sua vida por amor a Cristo. Amém? Então nós vamos entender estes versículos. Primeiro, o discípulo conhece o preço do discipulado. O discípulo conhece o preço do discipulado. O que eu vou dizer aqui está se referindo aos 3 versículos que nós lemos. Mateus 16, 24, Marcos 8, 34 e Lucas 9, 23. Amém? Então, primeiro, o discípulo conhece o preço do discipulado. Jesus só tem uma espécie de seguidor, discípulos. Jesus só tem uma espécie de seguidor, se chama discípulos. E detalhe, discípulo, a palavra discípulo é aluno. Se é aluno, está com vontade de aprender. Se é discípulo, se é aluno, significa que ele é humilde para aprender o que Jesus, o que Deus quer nos ensinar. Amém? Continuando, ele ordenou que sua igreja fizesse discípulos e não
admiradores. Infelizmente, tem muitos admiradores na igreja, né? Admira, né, o templo, o lugar, admira como um pastor fala, como o coral se expressa, como canta, como só tem admiradores, mas não tem nenhum que renuncia-se, que nega-se a si mesmo, que faz sacrifício por estar com Cristo, por viver Cristo em sua vida. Amém? Então esse é o primeiro ponto. O discípulo conhece o preço do discipulado. Segundo, o discipulado é um convite pessoal. O discipulado é um convite pessoal. Repare, no versículo começa chamando. Nos versículos que nós lemos, está sempre chamando. Olha só, Mateus diz, 16, 24, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser. Jesus está perguntando e ao mesmo tempo chamando. Marcos 8, 34, e chamando a si a multidão, e os seus discípulos, disse, se alguém, está chamando, é um convite. Lucas 9, 23, e dizia a todos, está falando para todos, de forma de convocação, né? Se alguém quiser vir após mim. Então, o discipulado é um convite pessoal. Jesus começa com uma chamada condicional. Condicional é particular, individual. Ele está falando para todos, mas ao mesmo tempo ele está direcionando a palavra para cada um de nós, condicionalmente. Amém? Ou seja, se alguém quer, condicional, se alguém quer, é uma condição. Se alguém quer servir a Jesus, seguir a Jesus, se alguém quer, né, como se fosse uma pergunta, se alguém quer, se alguém quiser, né, uma condição, quiser seguir a Cristo, é preciso existir uma predisposição para seguir a Cristo, de forma voluntária, não por obrigação. Vem cá, tu vai seguir Jesus, é agora. Se tu não fizer, tu vai ser amarrado, tu vai amarrado seguir Jesus até o fim. Não existe isso. Deus é soberano. Ele não intervém na nossa escolha. Ele não intervém na nossa vontade humana. Não. Ou seja, é preciso existir uma predisposição para seguir a Cristo, né? Ou seja, ter amor verdadeiro para seguir a Cristo, demonstrar amor verdadeiro, né? A ponto de morrer, ser voluntário. Amém? Então, é preciso existir uma predisposição a seguir a Cristo. Muitos querem apenas o glamour do Evangelho, né? Muitos querem o glamour do Evangelho, mas não a cruz, né? Todo mundo quer aparecer no status, nas mídias, nos outdoors, na foto, né? Na igreja, né? Na mídia da igreja, todo mundo quer aparecer que está lá na igreja, né? Quer o glamour do Evangelho, né? E às vezes quando vai fazer alguma coisa também precisa tirar uma foto, porque quer mostrar um glamour do Evangelho. Mas quando fala, né, para tirar o orgulho, a soberba, o eu, que é a cruz, ninguém quer renunciar. Querem os milagres, mas não a renúncia. Muitos querem os milagres, mas não querem renunciar. Querem a prosperidade, a saúde, mas não querem o arrependimento. Não se arrepende. Querem o paraíso na terra, mas não as bem-aventuranças do céu.
querem tudo desse mundo, mas não querem renunciar a este mundo para morar no céu, para viver no céu. Se fosse fazer uma pergunta, você quer ir para o céu? Todo mundo ia dizer, eu quero, mas tem um porém, tem que morrer. Aí ninguém quer morrer, né? É uma realidade. Terceiro ponto agora, o discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. O discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Pessoalmente. Ser discípulo não é ser um admirador de Cristo, mas um seguidor. Um discípulo segue as pegadas de Cristo. O que Jesus fez, eu tenho que fazer. O que Paulo falou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, assim como eu sigo as pegadas de Cristo, eu quero que vocês também siga também as mesmas pegadas de Cristo, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Seguir a Cristo não rumo ao sucesso, né? Porque tem pessoas que querem seguir a Cristo para ter sempre sucesso. Mas seguir a Cristo não é somente rumo ao sucesso ou ter o sucesso, mas rumo ao Calvário. Seguir a Cristo já está sabendo que você tem que carregar a cruz até o fim, ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte B. Ser fiel até a morte. Não há coroa sem cruz. Não há céu sem renúncia. Ser discípulo não é abraçar simplesmente uma doutrina, é seguir uma pessoa. Quarto ponto. O discipulado é um convite para uma renúncia radical. Radical. O discipulado é um convite para uma renúncia radical, né? Tem gente que pensa que ser cristão não precisa ser radical, mas Jesus está sendo enfático aqui nesses versículos. Se alguém quiser seguir a Cristo, tem que negar, tem que renunciar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir Jesus. Cristo nos chama não para a afirmação do eu, mas para a sua renúncia. Precisamos despor as armas, precisamos abdicar do nosso orgulho, soberba, presunção, autoconfiança, ou seja, a ponto de perder tudo para ganharmos a vida eterna. Você quer ganhar a vida eterna? Então você tem que perder tudo. Perder tudo significa renunciar. Renúncia. Naamã tinha que renunciar à sua postura. O quê? Tantos rios em Damasco, Ábana, Farpa, são rios melhores que o Rio Jordão. Não poderia eu me lavar neles? É como se ele entendesse, quer dizer que se o Rio Jordão cura, então os outros rios vão curar eu. Olha a ideia dele, o pensamento dele. Até isso Deus estava nos ensinando que a cura não era o Rio Jordão. Lembra daquela mulher, há 12 anos de sofrimento, do fluxo de sangue? Se eu pelo menos pegar na orla das suas vestes, eu serei curado. Mas a resposta de Jesus é muito melhor, afirmando que não foi a orla que curou ela, foi a fé. Veja,
Naamã precisava ter um processo para que ele pudesse ter fé em Deus. O que Hebreus fala? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que tenha fé para se aproximar de Deus. Amém? Estou resumindo. Continuando. Cristo nos chama, mais embaixo aqui, eu fiz minhas anotações, né? As minhas anotações, aí a gente não dá de gravar tudo na mente, né? Então por isso que eu faço aqui as minhas anotações. Não se trata, negar a si mesmo não equivale à aniquilação pessoal. É mudar o eu para a vontade de Deus, né? Como eu disse uma vez para alguns, que nós temos que tirar o nosso eu e colocar agora a vontade de Deus. Eu comecei esse vídeo falando que eu estou aqui na Guiana. É a minha vontade? É a vontade de Deus. E tudo na direção de Deus. Eu orei para Deus confirmar se é a vontade de Deus de eu estar aqui, né? Porque pela minha vontade mesmo é melhor ficar perto de casa, junto com a minha família, com a minha filha, minha neta, né? Que sente saudade de mim, né? Já já vou te mostrar aqui que renúncia tem tudo a ver com isso também. Renunciar à sua casa, renunciar à sua terra, à sua parentela, renunciar tudo para estar fazendo a vontade de Deus, aonde quer que Ele nos mande, nos envie. Lembra de Abraão? Gênesis 12, né? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa, para uma terra que eu te mostrarei. Aí em Hebreus confirma, né? 11:8. E saiu Abraão para uma terra que não conhecia. Obedeceu Abraão Deus e foi para um lugar que não conhecia. Mas ele obedeceu a voz do Senhor, o chamado do Senhor. Amém? Então eu estou pregando aqui vivo, né? Estou vivendo isso no dia de hoje. Renunciar. A renúncia. A renúncia. Glória a Deus. Então, continuando. Negar-se a si mesmo equivale... A si mesmo não equivale a aniquilação pessoal. Não se trata de anular-se. Não se trata de anular-se, mas de servir a Cristo. É mudar o eu para a vontade de Deus. Trata-se de uma renúncia radical e toda auto-idolatria. De toda auto-idolatria. Amém? Aquilo que nós não fazemos para Deus é como se nós fazemos para nós, né? Para a nossa auto-idolatria. Mas quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós estamos renunciando às nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu lembrei de Ana, né? Ana queria um filho. Ela queria para ela. E está certa. Como ela era estéril, não podia ter filhos, e ela pedia somente para ela. Eu quero, Senhor, me dá. Diz os historiadores que foi 25 anos, né? Ela sempre ia ao templo, fazia sua oração e voltava, ia e voltava. Mas um belo dia ela fez uma oração diferente. Se o Senhor me der um filho, eu vou dar para a tua casa. Ou seja, ela inverteu a oração dela, mudou a oração e mostrou a vontade de Deus. Então não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus mostrou para ela, né? Que Deus queria um profeta, um juiz e um sacerdote. Ele teve 3 cargos, profeta Samuel. Amém? Então, quando ela falou
que queria o menino e ia entregar para casa, então Deus carimbou. Esse menino eu quero para ser útil na minha obra, para fazer a minha vontade. Amém? Continuando, quinto ponto. O discipulado é um convite para morrer. Eita, aqui ninguém quer morrer, né? O discipulado é um convite para morrer. Tomar a cruz é abraçar a morte e escolher a vereda do sacrifício. Não foi assim com Jesus? Ele tomou a cruz e fez o sacrifício, morrendo por nós. O que significa tomar a cruz? Não significa apenas um emblema ou símbolo cristão. Cruz é símbolo de sofrimento. Cruz é símbolo de sofrimento, que está em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: porque para isto sois chamados, para isto somos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Olha aí essa revelação da palavra de Deus. Então, tomar a cruz é símbolo de sofrimento. Cruz simboliza sofrimento. A cruz simboliza também morte, que está em Atos 10, versículo 39, né? Que diz assim: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram e pendurando no madeiro. Cruz simboliza morte, é símbolo de morte, cruz. Cruz também é símbolo de vergonha, né? É símbolo de vergonha. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Era vergonha, mas suportou a cruz, desprezando a afronta. E assentou-se à destra do trono de Deus. Ele foi até o fim, morte de cruz. Ele renunciou, né? Ele, como nós já lemos, né? Como já lemos e volto a repetir os versículos que nós já lemos, né? Em Filipenses capítulo 2, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, de homem, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Ele foi até o fim, até a morte, obedeceu, foi obediente até a morte de cruz, amém, até o fim. A cruz é símbolo de zombaria. Cruz é símbolo de morte, é símbolo de sofrimento, é símbolo de vergonha e é símbolo de zombaria. Mateus 27, 39 diz: e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Blasfemavam de Jesus, meneando a cabeça. Isso é símbolo de zombaria. A cruz também é símbolo de rejeição. Eita, nesse mundo que nós estamos vivendo, ninguém gosta de ser rejeitado. Jesus foi rejeitado. Nós não somos melhor do que Jesus. É símbolo de rejeição, que está em 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem eram esses homens? Os judeus, os próprios irmãos, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas deu-lhe
poder de serem feitos filhos de Deus, todos aqueles que crê no seu nome, ele foi rejeitado pelos seus, né? Foi reprovado pelos seus, mas para com Deus ele é eleito e precioso. E por último, a cruz é símbolo de renúncia pessoal. É símbolo de renúncia pessoal. Mateus 16, 24, que nós lemos no início, né? 16, 24, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Já estou caminhando para o final, tá bom? Até aqui, se você chegou, obrigado, Deus abençoe, Deus lhe recompensa cada vez mais. Continuando, Lucas fala tomar cruz cada dia, né? Fiz aquela observação. Lucas fala de tomar a cruz cada dia. Somos entregues à morte todos os dias. Somos levados como ovelhas para o matadouro. Estamos carimbados para a morte. Renunciar às nossas vontades e fazer a vontade de Deus, isso significa que nós já estamos carimbados para a morte. Porque renunciar, carregar a cruz significa isso, que nós estamos indo para a morte. Mas eu tenho aqui uma palavra de Deus para você, que diz assim, continuando, vou dizer no final: somos levados como ovelhas para o matadouro. Essa cruz não é uma doença, né? Aqui eu vou esclarecer algumas coisas para os irmãos, né, que já inventaram a cruz para todo tipo de coisa. Mas deixa eu esclarecer aqui o que significa a cruz. A cruz não é uma doença. A cruz não é um inimigo, né? Porque aí ia ser contraditório. Jesus disse: ame o seu inimigo, ou ore pelo seu inimigo, né? Até Paulo, lá em Romanos 12, diz, né? Não faça mal com mal, mas vença o mal com o bem, né? Continuando, a cruz não é uma fraqueza, a cruz não é uma dor, a cruz não é um filho rebelde, a cruz não é um casamento infeliz, não. Essa cruz se refere à nossa disposição de morrer para nós mesmos. Isso significa renunciar a si mesmo, tomar a cruz a cada dia. Refere à nossa disposição de morrer para nós mesmos, para os nossos prazeres e deleites, né? Para nossas paixões e consciências, nossos desejos, né? A cruz se refere para isso, refere-se à nossa disposição para morrer. É considerar-se morto para o pecado. Quem renuncia-se é considerar-se morto para o pecado e andar com um atestado de óbito no bolso. Olha só o que diz a palavra de Deus. Já estou encerrando. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aí eu faço uma pergunta para você, e até para mim, né? Já estou crucificado com Cristo? Cristo vive em mim realmente? Ou ainda faço os meus gostos, meus desejos, as minhas vontades? Eu tenho um pecado de estimação, eu faço o que quiser, né? Como diz um certo pregador, adoro a Deus de manhã e à noite adoro ao diabo, né? Nós não temos dois senhores, só temos um Senhor, que é o Senhor Jesus.
Então, se já estou crucificado com Cristo, então já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Ele vive em você mesmo, Cristo? Cristo está vivendo em você? As pessoas vêem Cristo em você? Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem, o velho Adão, a lepra, foi crucificado com Cristo. Quando eu faço a vontade de Deus, é porque já estou crucificado com Cristo, já estou crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvo mais ao pecado. Se Cristo vive em mim, se já estou crucificado, então já não sirvo mais ao pecado. Eu sirvo agora em Cristo Jesus. Cristo vive em mim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Agora, conclusão. Eu vou ler aqui na Bíblia, Mateus 10, 37 ao 38. Mateus capítulo 10, versículo 37 e 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. É aquilo que eu falei. Quando nós perdemos tudo, que é renúncia, nós vamos ganhar em Cristo. Olha só o que nós vamos ganhar com Cristo. Agora Romanos 8:18. É o último versículo. Já vamos orar. Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Então, vale a pena renunciarmos. Vale a pena renunciarmos. Naamã precisava renunciar para receber o milagre e também conhecer o Deus verdadeiro. Senhor, obrigado pela Tua palavra que é fiel e verdadeira, que nós possamos aprender, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos neste momento através da Tua palavra, que nós possamos renunciar tudo, meu Pai, que não Te agrada e que nós possamos ganhar em Cristo Jesus em nossa vida. Em nome de Jesus, abençoa esta pessoa que me acompanha, esta pessoa que me ajuda, abençoa, visita o seu lar, a sua casa, a sua vida, meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Obrigado, queridos, que Deus em Cristo vos abençoe, a paz do Senhor Jesus.